Vamos falar de esporte, especificamente, claro, do Rio Branco, que joga amanhã, 4 da tarde, na Estradinha, um jogo decisivo, importante. E estamos recebendo aqui o Michel e também o gestor e cozinheiro. Você estava fazendo o que agora, Nelo? O almoço dos atletas. Olha aliás, aí. é o hábito que a gente tem lá. Sempre que posso, eu preparo um. Onde que é que vocês preparam? Na nossa estradinha, lá na cozinha, mesmo? No nosso refeitório lá. Tá Então, legal. sempre que antes dos jogos, eles têm um famoso nhoque na noite e no almoço eu sempre que posso também preparo alguma coisa para eles lá. Gosto dessa coisa de fazer a comida. E o clima tá legal, né? A gente passou, só para te dar o gancho, a gente ontem recebeu aqui o Ravel, mais 2 jogadores, né? Do Rio Branco aqui, a gente sente neles que é um outro momento. Eu não sei o que você atribui isso do começo do campeonato, onde a gente até comentou com eles, o time jogava bem, criava oportunidades, aquela bola não entrava, tomou virada, jogando bem, e parece uma coisa, né? Mas agora, graças a Deus, nessa segunda fase, mudou completamente. Eu não sei se com a chegada de novo treinador, se é a chegada de algum outro jogador, mas o time como um todo está muito bem, a começar pelo Ravel lá, que tem feito defesas importantes. Até comentei com eles ontem aqui, jogar lá no Couto Pereira sob pressão, o time do Curitiba sob pressão para vencer, e ali a equipe do Rio Branco mostrou que está bem equilibrada, porque segurou bem o jogo e conseguiu ainda um resultado importantíssimo, né, Nel? Tony, trouxemos jogadores que querem prosperar em suas vidas, que querem crescer na vida esportiva, na vida pessoal. Não trouxemos apenas ex-atletas que já têm apenas um vínculo, ou teriam um vínculo com a questão salarial. Nós trouxemos atletas que tinham essa característica. E o grupo foi sempre o mesmo. Sempre, claro, chegaram alguns jogadores, nós mudamos a comissão técnica num determinado momento, mas o nosso equilíbrio fora de campo sempre foi o mesmo. Nós sempre tivemos esse comportamento. Os atletas sempre acreditaram na camisa do Rio Branco e no potencial do nosso grupo. Acontece que às vezes o resultado ele não aparece nas 2, 3 primeiras rodadas. Ele veio depois. Então nós terminamos as 6 primeiras rodadas com 5 pontos conquistados, o que deu a muitos aquela coisa, poxa, o Rio Branco pode ser rebaixado, o Rio Branco está mal. Nada disso. O grupo tem qualidade e tem condições de fazer um bom jogo amanhã para nós irmos à semifinal do Campeonato Paranaense e quem sabe podermos aí sonhar com essa tão almejada Série D do Campeonato Brasileiro. Mas o grupo é exatamente o mesmo, algumas peças pontuais que vieram para contribuir, também a comissão técnica, mas é isso, a característica principal é que o grupo sempre acreditou nesse potencial. Antes até do Michel participar, só para concluir esse pensamento, é difícil de você montar um time para disputar um campeonato tão curto assim. Verdade. O Rio Branco não tem calendário. Termina o Campeonato Paranaense e daí fica tudo por isso mesmo. Tem que esperar começar o campeonato novamente. Por isso que é importante também a participação, incentivo, o apoio da torcida, para que a gente possa, de repente, uma Série D e outras coisas, né, Nel? E a gente tenta quebrar isso. Quando nós escrevemos o clube para disputar o campeonato sub-17 da categoria de base, o campeonato sub-19 da categoria de base, nós estamos procurando dar vida a essa condição do clube de ter base, ter vida esportiva, Tony, para que a gente tenha calendário ao longo do ano. Então essa possibilidade agora de a partir do ano que vem nós termos a Série D já mostra essa transformação, essa revolução que se faz no clube, no sentido de atrair a categoria de base e também de termos aí um calendário para que o clube possa ter uma vida. Afinal de contas, o grande ativo do clube são os atletas, né? Então a gente tendo condição de ter uma competição para disputar é muito bom para a vida do Rio Branco. O Rio Branco precisa muito disputar competições, ter recursos financeiros para poder fazer frente aí às dívidas que vieram do passado. Muito bem. Michel, até antes de puxar as telas aí que você tem, o que precisa acontecer para o Rio Branco, por exemplo, ir para a Série D a partir do ano que vem? Primeiramente, boa tarde, Tony. Boa tarde, Nelo. Obrigado por ter aceito o nosso convite, estar aqui no programa hoje, falando um pouquinho mais de Rio Branco. O almoço vai atrasar, o almoço vai atrasar, avisar os jogadores. O cozinheiro está aqui. É a culpa nossa tá lá. aqui. Eu que sumi, eu que não vou perder nada. O almoço vai atrasar um pouquinho, aquela picanha que o Nelo estava fazendo vai demorar um pouquinho para acontecer, mas daqui a pouquinho ele já está chegando por aí.
Tony, Nelo, hoje o Rio Branco se encontra numa situação mais confortável, né? Como eu falei na semana passada, de um time considerado já rebaixado, agora buscando já uma semifinal da taça de seu Krieger, né? Bem difícil de falar. E também a Série D do Campeonato Brasileiro do ano que vem, né? Já que não vai ter a taça da federação neste ano, que seria mais uma vaga. Então, o jogo de amanhã entre Rio Branco e Cianorte vale vaga também na Série D, o que seria ótimo para a cidade, para o clube, que vai ter um calendário extenso no ano que vem também. Nela, ontem eu perguntei pro Ravel também, volto a perguntar para você também, quando o Rio Branco perdeu aquele jogo contra o Cascavel CR na primeira rodada agora da segunda taça, o Edmilson falou para mim que foi uma derrota que ajudou, que o time depois se uniu, conseguiu jogar melhor. Como é que você viu no vestiário aquela derrota lá em Cascavel e que depois teve a reação do time? Continuamos apoiando os jogadores, a gente sentia que o nosso grupo podia muito mais, não fizemos um bom jogo e o Norberto, por uma felicidade, por capacidade também, ele resolveu mudar, ele pegou o que ele tinha de melhor no grupo, né, e fez o sistema de 3 zagueiros. E todo mundo comprovou aqui quando foi a estradinha no domingo seguinte contra o Paraná Clube, que aquele sistema de fato funcionou. O Paraná não jogou, nós fomos infinitamente superiores, Tony. Um dos melhores jogos de futebol que eu assisti na minha vida, porque o Rio Branco foi protagonista, travou a equipe do Paraná, então foi muito bom o jogo. Nós vencemos apenas de 1-0, podíamos ter ganho por um placar muito melhor, mas fruto daquela derrota. A derrota talvez tenha sido didática, né? Então, o grupo sempre acreditou, nós sempre acreditamos. Nas derrotas a gente se reunia, conversava, organizava, o grupo queria, acreditava. Então, estamos neste bom momento, mas absolutamente com os pés no chão, tranquilos, ninguém comemora absolutamente nada, ninguém ganhou nada ainda, a gente ainda está disputando pontos para poder chegar nessas competições que a gente tanto quer. Do outro lado, é um time que a gente tem que também respeitar muito, uma equipe que tem condições no campeonato, um orçamento, Tony, infinitamente superior ao nosso, então muita calma, tranquilidade. Agora, eu acho que nem todo mundo da cidade vai conseguir ver o jogo amanhã. Infelizmente, nem todo mundo vai poder estar na estradinha amanhã, porque os ingressos, ao que eu estou sabendo aqui, os que foram colocados antecipadamente, já estão praticamente esgotados. Então, fica aqui a notícia, que se eu puder passar para vocês, mas eu acho que vamos fazer um bom jogo amanhã e tenho certeza de que quem for à estradinha amanhã vai sair de lá muito feliz. Muito bem. Ontem já tinha um boletim que mais ou menos 2.500 ingressos já teriam sido vendidos, né? Eu não tenho um número exato, porque o Armando do Casarão que vem vendendo, também o Gevan lá da G10 Esportes, são as duas agências aí credenciadas pelo Rio Branco para vender ingressos antecipadamente. Então, eu não sei ainda, mas eu sei que estava acabando já. E teremos alguns ingressos hoje à tarde. Então, eu convoco o torcedor, tão necessário o torcedor que nos abraça na rua, o torcedor feliz com a condição que está o Rio Branco, para que compre os ingressos antecipadamente para poder assistir com conforto dentro das possibilidades lá na nossa estradinha. Vamos fazer o seguinte, então, você perguntou das telas, nós vamos pedir aqui para a nossa produção, antes das telas, vamos acompanhar novamente aquela reportagem do treinamento que você fez, até uma brincadeira com o Elisol. E ele falando que ele não curte muito treinamento físico, né? E musculação. Padrão Romário. Mas eu também vou dizer uma coisa para você, se ele curtisse, quem é que ia segurar esse guri dentro de campo? Porque o Piá voa dentro de campo e tem dado um suador. Da onde que você trouxe ele veio da Chapecoense, uma relação que nós temos com a Chapecoense, e aliás, o que a gente dizia no nosso planejamento. Nós tínhamos que ter atletas em parcerias. Não adianta ficar trazendo jogador com contrato com o Rio Branco. Nós precisávamos das parcerias de modo a afastar qualquer tipo de problema relacionado a não pagamento ou coisas do gênero. Não que isso vá acontecer, absolutamente não vai, mas era através das parcerias que a gente imaginava poder formar um bom elenco. E está dando certo até então. Tem chamado a atenção esse jogador. Ele vem da Chapecoense, fez base no Internacional, foi adquirido a peso de ouro pela Chapecoense. É um atleta que com 15 anos disputou pelo Galícia da Bahia a Copa São Paulo, que era sub-19. E lá naquela ocasião, muitos times do Brasil tiveram interesse nele. Então, o Elisol é sim um expoente do Rio Branco. Mas nós temos outros. O Bruno Andrade está voltando, temos o Bom Ravel, temos o Alessandro entrando na lateral esquerda, lateral direita, o Jackson na esquerda, o nosso trio de zagueiros com o comando do Ervin, o Salazar, o João Antônio, o nosso Borges, o Paulo Henrique talvez não jogue, não comece jogando, mas foi o autor do nosso gol. Então, nós temos bons jogadores, o William Soto, que é um meia excepcional,
profissional, o Rodrigo, tenho confiança no grupo, no trabalho do Norberto, do Jimmy, do nosso bom Marcelo, que é o preparador de goleiros aqui, o professor Luso, que nos acompanha desde o início. Então, eu estou muito feliz, sabe? Muito contente de poder fazer com que essa família que hoje conduz o Rio Branco, que joga no Rio Branco, que veste a nossa camisa, possa estar brindando esta cidade que tanto merece um bom futebol, que tanto ama o Rio Branco. Estou muito feliz por estar fazendo parte desse conjunto em 2019. Beleza. Vamos acompanhar então essa reportagem que foi você que fez, né? Foi eu que fiz. Então, roda aí para nós. Força e condicionamento para o futebol é algo que nem sempre é debatido, mas o futebol é um esporte de habilidade e ao mesmo tempo resistência. O treino de musculação é ideal para o jogador de futebol que vai incorporar todos os aspectos para serem aperfeiçoados e bem trabalhados para enfrentar o adversário. Quando acaba um jogo assim no primeiro, no segundo dia, né, até tá esgotado, quer descansar, quer de qualquer jeito, né, mas como tá o futebol hoje em dia, é muito competitivo, tem que fazer a recuperação ativa, né, e a gente o time tá fazendo um excelente trabalho e estamos conseguindo trabalhar bastante bem a força, né, e chegando nos jogos e sobrando até no final, né. O futebol é um esporte de alta exigência, com grau elevado de imprevisibilidade. Um atleta depara-se ao longo do jogo com um grande número de ações que exigem diferentes aspectos da sua capacidade física de forma repentina. O trabalho na academia pode e deve ser utilizado para fornecer ao jogador um conjunto de aptidões físicas que possam ajudar a aumentar o seu rendimento e prevenir possíveis lesões. No time do Rio Branco, o responsável por essa preparação é o Edmilson, que sempre procura fazer o trabalho de recuperação dos atletas após as partidas. Então a gente procurou fazer o trabalho de manutenção, o trabalho preventivo para evitar lesão, sabendo que a gente vai encontrar um campo pesado também, né? Então a gente faz esse trabalho de musculação para dar um fortalecimento nos atletas, né? E evitando sempre lesão muscular, né? Que é o mais importante, que a gente procura o máximo não ter mesmo, né? Hoje em dia o futebol abrange várias coisas. Além da técnica, o esporte virou também superação. Ultimamente o Rio Branco está terminando as partidas muito bem, sem jogadores com cãibra ou então com lesões. Tudo isso é resultado de uma boa preparação física. Quando você vai fazer uma casa, você tem que começá-la pela fundação. Então a pré-temporada é muito importante para isso, com o trabalho de força, com o trabalho preventivo, que aí no decorrer do campeonato você vai evitar a lesão, vai evitar um monte de coisas. E como eu cheguei no meio da competição, eu tive que dar uma acelerada, sabia desses casos de lesão, às vezes as câimbras, então a gente esperava alguma coisa, uma dificuldade, mas graças a Deus assim, eles deram uma resposta muito boa também. Mas a gente fez essa intertemporada muito forte, onde eu priorizei muito a musculação e o trabalho de força, né? Mas assim, jogador quer jogar e muitas vezes a academia não é tão apetitosa para um atleta do futebol. Mas para isso, o preparador físico tem uma receita e um combinado com os jogadores. Eu gosto de trabalhar muito na parte emocional deles. Trabalho muito na parte emocional, trago eles porque eu brinco que eu não escalo. Quem escala é o professor Norberto, são os treinadores, então eu tenho que trazer os caras para o meu lado. E com a brincadeira, com a conversa, a gente consegue o trabalho, colocar o nosso trabalho, a minha filosofia de trabalho, o meu jeito de trabalho, e eles aceitam, acabam fazendo tranquilamente, a gente dá faz um trabalho físico com bola, faz alguma coisa assim, que eu consigo o meu objetivo e eles acham que estão trabalhando com a bola, mas hoje dentro da preparação física é muito importante a bola, né? Porque o jogador tem que estar em contato com a bola o tempo inteiro. Mas a gente consegue fazer isso aí de boa, tranquilo. Interrompemos a nossa programação porque agora o preparador físico irá entregar quem é o jogador mais preguiçoso na academia. Aquele que mais você tem que dar uma empurrada assim é o Elisson, né? Você tem que dar uma seguradinha, um empurrãozinho nele, que ele gosta de dar uma seguradinha, né? E as nossas câmeras flagraram o perdido do atacante alvirrubro. Enquanto todos os outros jogadores estavam pegando pesado, ele estava no celular e tomando uma aguinha. Ih, rapaz, é mole? Não vou dizer que é mentira dele, né? Porque eu não sou um cara mentiroso, né? Eu não sou muito fã de fazer academia, não, mano. Pô, ficar puxando o peso, pegando peso, pô, não é comigo, não. O negócio mais é bola mesmo. Brincadeiras à parte, o time do Rio Branco está focado e pegando pesado para fazer uma boa partida no próximo domingo, com expectativa de estradinha lotada.
12h48. Você sacaneou, né, com ele, hein? Ah, uma brincadeira, né? Pior que calhou muito bem. Na hora que eu perguntei pro Edmilson, falei, qual que é o jogador que não gosta muito da musculação, que não gosta de vir muito pra academia? Ele falou, ó, é o Elisol. Terminei de gravar com ele, a gente olhou pro lado, o Elisol tava sentado no celular, tomando água, enquanto tava todo mundo treinando. Então deu tudo muito certo. Vou dizer pro Elisol o seguinte, então, porque o Caissara é um cara observador, tá aqui. Faz 3 dias que ele tá com a mesma roupa. Não, é que, vou explicar, Tá. né? Faz 3 dias que eu usei essa você camisa pode falar hoje. que eu uso camisa preta, mas eu tenho 28 pretas. Eu estou usando essa camisa hoje, mas essa reportagem eu gravei, ó, no meio da semana. Então, tá explicado. Vamos fazer o seguinte, para melhorar teu relacionamento com ele Sol, ele chamou de Sol e Mar Não. esses dias. Sol e Mar, ele mudou o nome do jogador. E o Elisol não gosta que chame ele de Well também, viu? É? É o Elisol. Aí, ó, viu? O Elisol. Mas quem vem com essas piadinhas é você, Vamos melhorar. Não, falou que não. falou que o Elisol não jogou porque o dia tava nublado. Você que Não, vem com não essas fui piadinhas. eu nem aí. sabia disso. Vamos melhorar então a situação com ele? Mostra a foto. Ontem ele me mandou essa foto aí, ele falou assim, isso daí você não mostra, né? Ontem à noite ele tava na academia, então olha só, estamos mostrando, ele foi pra academia, tá fazendo a musculação também, ali tá, a gente consegue ver a esteira, então ele... Diz que os jogadores já sacanearam com ele, já começaram a chamar ele de, como é que é? Sol e Mar? Não, Que isso. É isso. E Sol e Mar é o nome de um restaurante, se não me engano, né? Não, deve ter. Aí. É verdade. Vamos ver as telas então, meu querido. Vamos dar uma olhadinha na classificação geral, né? A gente estava conversando com o Nela aqui, que o time teve aquela reviravolta entre o primeiro turno e o segundo. A gente sempre estava acostumado a ver o Rio Branco ali, ó, em 11º, onde hoje está o Maringá. O Rio Branco é o 9º e com possibilidade de se classificar para a semifinal da Taça Dirceu Krieger também. Nelo, olhando para essa tabela aqui, Rio Branco em 9º ali com 12 pontos, muito próximo até de Cascavel ou Paraná, que está aqui em 5º lugar, né? É uma vitória, uma combinação de resultados. É importante demonstrar que essa tela é o acúmulo dos 2 turnos, né? No primeiro turno nós fizemos 5 pontos e agora, até antes dessa última rodada, nós temos 7. Então, por isso acumulamos 12. Com possibilidade de 15. Com possibilidade de chegar a 15 ou até mesmo em mais um ponto, um empate também não pode ser um resultado ruim, porque dependendo do clássico entre Curitiba e Paraná amanhã, caso haja um empate ou mesmo a vitória de uma das duas equipes, e não havendo vitória do Cascavel CR, o empate também não serve. Então, nós iríamos a 8 pontos e poderemos, não estou dizendo com isso que nosso time jogará pelo empate, nós jogaremos para a vitória, mas eu só estou querendo dizer que a tabela é muito favorável aos nossos interesses hoje. O Rio Branco entra amanhã classificado em campo. Em questão também de rebaixamento, Nela, muito se fala ainda, né, sobre essa possibilidade, mas o Rio Branco só seria rebaixado caso perdesse pro... Eu me recuso a comentar daí, vamos lá, toque você, essa parte. Só seria rebaixado se perdesse pro Cianorte amanhã e o Maringá vencesse o seu jogo por mais de 4 pontos. Um placar muito elástico Isso das não vai duas. acontecer. Não vai acontecer, Rio Branco garantido. Vamos afastar isso e vamos pensar no melhor. Paranaguá merece. O Rio Branco é Paranaguá. O Rio Branco não é o Rio Branco apenas. Como Cascavel tem 2 times, Ponta Grossa tem o seu Operário, lá em Curitiba tem as 3 grandes equipes da capital. Então, nós precisamos perceber e dar o devido valor que Rio Branco representa a nossa cidade. A cidade que a gente tanto gosta, que a gente trabalha, que a gente busca crescer. Então, deixar isso muito claro, que esse trabalho aqui é um trabalho por Paranaguá, tá certo, Tony? Certo. Vamos ver a rodada. Você tem a rodada aí? Tem a próxima rodada, vamos dar uma olhadinha. A próxima rodada que começa hoje, né? Tem um joguinho hoje e amanhã também, que é o complemento da rodada. Ah, tá. Eu estou recebendo Isso. aqui. A rodada toda amanhã. É toda manhã? Toda manhã. Eu pensei que Maringá e Toledo era hoje. Então A rodada toda acontece até para não haver então amanhã, nenhum tipo 4 de jogo. horas, todos os jogos. Todas as pessoas estão ligando aqui para reforçar os locais de venda antecipado e quem paga a meia. Bom, o meio ingresso é legislação, então os maiores de 65 anos, crianças a partir de 11 anos, né, até 5 anos elas não pagam. Estudantes, professores, funcionários da Rumo, da Capitania dos Portos, desde que identificados. Então existe uma regrinha aí no site do clube, na página oficial
do Facebook, nós temos todas Estão perguntando essas aqui se doador de informações. sangue também tem... Tudo que a lei determina. Então, todas as prerrogativas determinadas por lei pagarão meio ingresso. Agora, a gente pediu uma carga menor do meio ingresso. Vieram apenas 1.500 ingressos. Então, a oportunidade também do torcedor que tem essa dúvida, afinal de contas, o ingresso inteiro, Tony, é R$30. A gente respeita, né, que às vezes as pessoas possam não ter, mas R$30 é um valor, acho, agradável, não é um valor absurdo, não é, Tony? Para ajudar o time que a gente tanto quer e tanto ama aí numa condição melhor. Se repete para nós os locais de venda, então? Então, é no Casarão, na G10, e hoje nós estamos abrindo também uma bilheteria no clube, tá? Mas eu reforço. É possível que para amanhã a gente já não tenha mais ingressos, porque a procura está sendo muito grande. Nós pedimos uma carga de 4.000 ingressos para atender todo mundo com o devido conforto na estradinha. E com a margem de segurança também, né? E com a margem de segurança, a gente precisa, né, ter condições adequadas lá dentro das condições que nós conseguimos ter. Sempre é importante lembrar que o próprio municipal, que o estádio público da cidade não foi permitido que a gente utilizasse. Então talvez para um jogo importante como esse, numa capacidade maior, nós pudéssemos ter lá o Gigante de Tiberê. Mas a Prefeitura de Paranaguá não autorizou nem mesmo que o Rio Branco treinasse por lá. Num primeiro momento eles falaram em R$500 a hora. Não, o Rio Branco não pôde pisar no Gigante de Tiberê. Ontem, com a chuva que nós tivemos durante a semana, nós precisávamos de um gramado, Tony, para poder fazer o apronto final. Fomos lá para a Colônia Maria Luísa, né, que utilizamos, a nossa base usa lá. Então o Rio Branco não pode pisar no Gigante de Tiberê. Os motivos, não sei. Agora, aliás, falando nisso, o Thiago Batista, até um abraço para o Thiago Batista, sempre ligado e está sempre incentivando o Rio Branco também, né? Ele me mandou 2 ou 3 fotos lá. O estádio tá da Estive pena lá, de ver. se diz o Gigante de Tiberê, abandonado, completamente abandonado. Pena de ver a situação. É uma pena. A gente que frequentou o Estádio Olímpico de Cascavel, o 14 de dezembro em Toledo, o Estádio Willie Davis em Maringá, o Estádio do Café em Londrina, todas estas cidades, elas respeitam as pessoas, porque afinal de contas o estádio não é do prefeito municipal, ele foi construído com dinheiro público, ele pertence à comunidade. Então não é possível que só alguns possam usar, porque parece que algumas pessoas têm essa permissão. Então é um debate para depois, mas eu estou aqui de peito aberto para fazer isso, para enfrentar essas pessoas, porque o esporte de Paranaguá não merece esta condição. O que estão fazendo com o Rio Branco é uma barbaridade, em detrimento do que aconteceu nas outras cidades. A gente tem que disputar o campeonato contra os outros e ainda contra a nossa gestão municipal? Que barbaridade! E um exemplo bacana que eu vejo vem da própria Chapecoense, que a gente... Um exemplo de time do interior, verdade. Porque a Arena Condá não é da Chapecoense, é do município. E veja o incentivo que a prefeitura dá, tanto que eles tiveram que cumprir também uma determinação de aumentar, né, ampliar a Arena Condá, hoje que está com 20 mil... 20 mil lugares, ela tem capacidade inclusive para mandar jogos internacionais. Exatamente. Supera os 20 mil lugares. A legislação, enfim, mas tudo com o apoio da prefeitura, porque mas está enfiando o dinheiro público. Não é isso aí, porque a gente tem falado muito uma coisa que, por exemplo, a Chapecoense, que quase fechou as portas há anos atrás, por motivos semelhantes ao daqui, hoje você veja, está no Campeonato Brasileiro, um time que estava quebrado. Não, é o maior exemplo de um time do interior em termos de respeito. Mas veja, eu vou te dar um caso aqui, até para a gente poder discutir isso no futuro. Se o Rio Branco passar para as semifinais e acontecer a rodada das semifinais na quarta-feira, ela seria à noite. Nós não temos iluminação na estradinha. Que absurdo. Nós não conseguimos iluminar a estradinha por pura falta de recursos. E temos o estádio do lado que não foi habilitado esse tempo, não conseguiu o laudo do Corpo de Bombeiros. Então não teve condições, o gramado está sem condições, aquela pista de atletismo que tinha em volta. Então não há gestão de esporte na cidade. Há sim benefício para alguns amigos. Falo isso de peito aberto, de boca cheia, para quem quiser debater isso comigo. Para quem quiser debater isso comigo. Eu estou aqui defendendo o Rio Branco, defendendo o esporte de Paranaguá, que era o melhor para essa cidade. Aqui nós temos um celeiro de formação de jogadores. Como é possível o poder público não tratar com respeito as praças, os campinhos que tem por aí? Dia desses, eu fiquei conversando com o professor Dilson do Monte Sião, ele não pode mais usar o ginásio municipal. Quer dizer, o ginásio municipal serve para quem? Para algumas pessoas. Então, me perdoe aqui a sinceridade, mas eu estou muito disposto, ao dia que vocês quiserem, a fazer um debate sobre o esporte da cidade. Tá certo. E só concluindo aqui, o Michel tem mais ainda. Na verdade, tem um vídeo que eu pedi para eles separarem, se puder deixar no ponto ali, que é uma torcida do Rio Branco ali para a gente. Beleza, a gente já vai falar. Só para concluir, porque eu tenho falado muito nisso,
que o torcedor tem que entender, que o empresário tem que ver isso também. E quando o Rio Branco crescendo, voltando ao exemplo da Chapecoense, que estava quase quebrado alguns anos atrás, né? Hoje, quem é que chega em Chapecó? Corinthians, Palmeiras, Grêmio, Inter, Vasco, Flamengo, e aí vai. A cidade se movimenta economicamente de uma forma fantástica. É com esse olhar que a gente tem que ver para cá, porque o futebol não é só os 90 minutos ali que todo mundo acha. Dia de jogo grande, a cidade fica... É uma agenda muito positiva. O esporte é uma agenda limpa, é uma agenda que não polui, é uma agenda que... Essa conversa meio clichê, que tira a criança da droga e coisa do gênero, é muito mais do que isso. O esporte nos congrega a todos, o esporte faz com que a gente possa evoluir enquanto cidade. É o nome da nossa Paranaguá circulando o Brasil. Então, juntos a gente pode mudar isso, né? Pode mudar esse conceito para quem não pensa dessa forma. É uma pena que não pensem assim, mas a gente está disposto a mudar. Com certeza. Eu vou falar no ar, porque eu não tenho como. Como é que eu vou cochichar com você se o meu microfone está ligado? A gente conversa aqui mesmo, né? A Diana está falando assim... Qual Veja vídeo? com o Michel, qual é o vídeo? Não, que nós não é sabemos. o vídeo de dois torcedores que o Henrique me mandou. Certo, Duas doutor Henrique criancinhas, eu pedi pra Duas edição... crianças? Isso, eu pedi pra edição mandar Tá. aqui pra gente... Tá ok, então. Tá ok? Tá. Vamos exibir então esse vídeo. Próxima vez põe ponto, tá? Ah, então tá bom. Vamos lá. Vamos, galera! Rio Branco, domingão, vamos chamar todo mundo lá! Rafa, vamos com força, Leão! Sensacional, hein? Show de bola. Vamos ver aí os jogos, né? Vamos ver então a rodada Vamos que lá. acontece tudo amanhã, então às 16 horas, né, para encerrar a taça Dirceu Krieger. Vamos dar uma olhadinha aqui. Maringá enfrenta o Toledo, o Londrina no Estádio do Café pega o Atlético Paranaense, o Foz do Iguaçu, né, já rebaixado, enfrenta o Operário, o Coritiba e o Paraná, que é um jogo muito importante, que a gente tem muitas pretensões nesse jogo também. FC Cascavel contra Cascavel CR e aqui na Estradinha, Rio Branco e Cianorte. Tá aí. Tem mais alguma tela? Não. Não, fechou, isso aí. Jogos importantes, a última, né? E aí dali para frente, e nós vamos estar com o Rio Branco na próxima fase. Nós temos mais um pouquinho de tempo ainda, a Diana está me dizendo Tony, aqui. eu quero aqui, se me permitir, agradecer a você, ao Michel, a toda a TVCI, a direção. Essa semana nós tivemos cobertura em tempo real de tudo que estava acontecendo do Rio Branco. Isso é muito importante, pode não parecer, gente, mas não é só a informação. Os atletas se sentem valorizados. Então, eu de coração agradeço o que toda a imprensa, em especial vocês, a TVCI, as rádios de Paranaguá, os jornais, enfim, as pessoas na rua que tanto nos abraçaram. Há um sentimento de alegria em torno do momento do Rio Branco. A gente está sabendo lidar com isso. Estamos com o pé no chão, equilibrados e acreditando fazer um bom jogo amanhã. Mas eu quero aqui, de fato, agradecer a oportunidade que Paranaguá está nos dando de poder chegar nesse momento e dar ao Rio Branco o melhor possível. E a gente tem com certeza que a torcida vai lá, a torcida consciente, coerente, que quer o melhor para o Rio Branco e para a cidade de Paranaguá, estará lá, sem dúvida nenhuma, dando essa força. A prova disso é a correria aí para comprar os ingressos, né? É uma roda favorável, né, Michel? Sempre efeito positivo. Eu estava até falando com o Tony, né? A gente buscou nessa semana também mostrar alguns VTs diferentes, né? Não só mostrar o treinamento, mas mostrar como está o clima também dentro do grupo. No sábado fiz aquele desafio do travessão com o Ravel, aquele sol. Ontem a gente exibiu aqui, hoje a gente reexibiu a matéria do treino de musculação, fazendo brincadeira com os jogadores, realmente para mostrar, né, que o time está unido, que o time está afim de ganhar e que vai conseguir essa classificação para a semifinal. Isso é importante, né? O clima, o mais importante é claro que o clima está positivo entre os jogadores, porque às vezes a gente conhece história de clube grande, que quando o time está rachado, o grupo está rachado, você pode trazer qualquer técnico de futebol que a coisa não vai. Mas a gente observa que eles estão unidos, né? Até porque é uma oportunidade grande para a carreira desses meninos aí. Esse é o grande sentimento, como eu disse no início aqui. Não há nenhum atleta aqui que está pelo alto salário que recebe. Aliás, não há alto salário no Rio Branco. Há muito pé no chão, há muita sinceridade, há muito olho no olho. A cobrança ela acontece, mas de uma maneira muito coerente, penso eu. Então, o clima é muito bom, mas
Calma, cautela, caldo de galinha, não é mesmo? Como dizia a nossa mãe. Vamos com calma para poder fazer um bom jogo e aí depois a gente vai avançando nas outras Aí a gente metas. torce que isso aconteça e aí você vai ter um problema bom pela frente, que é manter alguns jogadores aí, né, que já chama a atenção pela qualidade do futebol. De um time desacreditado por parte de uma torcida que não sei se representa o Rio Branco, me desculpe, mas para ver hoje que a gente já tem jogadores que estão chamando a atenção de outros clubes. Tony, mais importante do que a gente manter jogadores, claro que seria muito bom, aqueles que a gente puder, mas é a gente manter um conceito de trabalho protagonizado pela diretoria do Rio Branco, pelo conselho gestor, pelas pessoas que estão ao meu lado, que tanto me ajudam, o Henrique, o Diogo da Transcap, o pessoal da base, o Marcos da Cirúrgica, o Pedro Soster, o Vandinho, enfim, todas essas pessoas que se reúnem, o seu Schneider, o Almir, as pessoas que estão ao meu lado fazendo o Rio Branco, a gente manter o protagonismo disso. As nossas ideias, daí não importa. Existem inúmeros jogadores pelo Brasil. Esses de hoje são muito importantes. Mas se a gente mantiver um conceito de trabalho, nós teremos condições de trazer jogadores assemelhados para poder sempre fazer boas competições. Até só para deixar bem claro, né? Independentemente, e a gente torce pelo sucesso do Rio Branco, esse ano não tem mais calendário, né? Só a partir do ano Isso, que vem. esta conquista é importante esclarecer que seria a partir do ano que vem. Mas seria muito bom, Tony, que daí a gente tem um ano para poder colocar, assentar as coisas, organizar a questão institucional do clube. O Rio Branco enfrenta inúmeros problemas institucionais do que diz respeito à política interna. Nós precisamos, de fato, afastar aquelas pessoas que passaram com peso negativo pelo clube, né? Trazer outras pessoas que nunca fizeram parte, mas trazer para fazer parte da diretoria. Precisamos resolver a questão da base, organizar as ações trabalhistas, fazer uma assembleia de credores. O Rio Branco deixou uma imagem muito ruim pela cidade. Era do sujeito que vendia água, o gelo, fornecedores, enfim. Então nós estamos tentando organizar isso. Este ano de 2019, né, desde de novembro de 2018, quando a gente assumiu, nós não temos absolutamente nada. Está tudo em dia, tudo sendo pago, tudo de maneira muito transparente. Fizemos a prestação de contas para este conselho que está ao meu lado, não é mesmo? Então, a gente está dando ao Rio Branco o que, de fato, uma empresa precisa dar para os seus acionistas. Nós estamos dando para aqueles que querem, desejam e que querem o melhor para o Rio Branco. Muito bem. Michel, mais algum pitaco aí que nós estamos com o tempo agora Só quase gostaria de estourado. saber agora o time... Vamos continuar a conversa, acabou? Vamos, tá, né? Que é isso? Agora Vamos o time... almoçar aqui. Agora o time almoça, à tarde não tem treino, já estão... Isso, já em regime de concentração, descanso, concentração e respeito ao adversário para que amanhã a gente possa fazer um bom jogo. Muito bem. Obrigado, Michel. Obrigado, Tony. Nelo. Volta para a cozinha. Vou lá. Terminar esse almoço. Que a Não, já gurizada- estou comendo, vou almoçar agora.